Em 1884, no dia 31 de agosto, era inaugurado o Hospital do Aroche, e em 19 de dezembro de 1912 foi fundada a Faculdade de Medicina de São Paulo, que iria desenvolver-se nas dependências da Santa Casa. Seu diretor clínico na época era o Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, e foi ele o escolhido para organizar a nova Escola de Medicina. Começa aqui a história da otorrinolaringologia da Santa Casa de São Paulo. Foi escolhido para dirigir a cátedra de otorrino o Dr. Henrique Lindenberg, formado em medicina pela Pennsylvania University em 1909. Estudou otorrinolaringologia em Viena e Berlim com os grandes professores da época. Dirigiu o serviço da Santa Casa de 1913 a 1928. Morreu prematuramente de uma afecção renal quando se encontrava no Egito. Antes mesmo da instalação da faculdade, existiam alguns médicos que trabalhavam na Santa Casa. O único que se tem notícia é o Dr. Bueno de Miranda, médico oftalmologista e otorrinolaringologista formado no Rio de Janeiro. É atribuído a ele a primeira hemilaringectomia. Sobre o Dr. Bueno de Miranda, vamos ouvir o depoimento do Sr. Antônio Lebre, 88 anos, e que foi cliente do Dr. Bueno de Miranda. Contar, o senhor conheceu o professor, o doutor Bueno de Miranda, né? Conheci. E como é que foi essa história? Quanto tempo, mais ou menos em que época? Bom, eu não o conheci propriamente, porque eu era muito pequeno. Eu tinha só 3 anos de idade. Eu sei porque minha mãe me contava e me relatou o fato. Eu tinha 3 anos de idade. Tinha descido com a empregada para o quintal e ao voltar eu estava começando a ficar rouco. E minha mãe notou que eu estava ficando roxo. Ela ficou assustada e mandou a empregada na casa do Dr. Bueno de Miranda, que ela era amigo lá de casa. As famílias se davam, ele morava na esquina da Rua Taguá, com Fagundes. Minha mãe morava quase na esquina da Rua Fagundes. Ela pediu para a empregada ir lá chamá-lo e, por acaso, coincidência, ele estava em casa. Aquela hora, não me lembro a hora, parece que eram 6 horas da tarde, uma coisa assim, ou 5 horas da tarde. E minha mãe mandou chamá-lo, ele chegou, me examinou, eu estava ficando muito roxo. E ele disse, olha, minha mãe chamava-se Julieta, mas assim, na intimidade era Neném. Olha, dona Neném, temos que operar seu filho agora, nesse momento. Eu não tenho outra chance. Aí ele pediu um lençol, pôs em cima da mesa da sala de jantar e fez o serviço que ele tinha que fazer. Não me lembro. Não tenho detalhes da operação, lembro alguns detalhes depois já na cama. E foi assim que eu teve esse contato. Teve esse contato com ele. Isso deve ter sido mais ou menos em 1909, doutor Lívio, porque eu tinha 3 anos de idade. Eu estou com quase 88. Então, faz quase 85 anos. E o senhor tem algum sinal, alguma cicatriz dessa operação? Tem uma cicatriz aqui. Eu quero verificar aqui. E aí o senhor ficou bem, nunca teve problema mais? Não, foi o motivo que puxou essa nossa conversa. Foi justamente, eu sempre tive a voz muito rouca e sempre falei muito alto. Então foi isso que puxou minha conversa com o senhor,
porque eu disse ao senhor até uma coisa, que médico, padre e advogado não se falta com a verdade. E eu disse para o senhor, eu não sei se vai ter alguma benefício para o senhor me examinar, mas eu fui operado pelo doutor Bueno de Miranda. E o senhor disse, Bueno de Miranda, eu ainda noto bem como o senhor disse, Bueno de Miranda. Eu disse, Bueno de Miranda. Ele disse, eu estou fazendo uma biografia dele para uma aula. Aí é que começou a nossa conversa. Com o falecimento do Dr. Lindenberg, assumiu a chefia o Dr. Adolfo Schmidt Sarmento, chefe do serviço de otorrino de 1928 a 1933. É atribuído a ele a primeira amidalectomia no nosso meio. Com a morte do Dr. Sarmento, assumiu o Dr. Mário Ottoni de Rezende, que dirigiu a clínica de 1933 até 1955. Fundou com o Dr. Homero Cordeiro a primeira revista da especialidade no Brasil, em 1933. Em 1939, passou a chamar-se Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, tornando-se a revista oficial. Os dois eram diretores e editores da revista, e o secretário era o Dr. Rezende Barbosa. Rezende Barbosa era sobrinho e genro do Dr. Mário Ottoni de Rezende e foi depois quem o sucedeu na direção da clínica. O Schmidt Sarmento eu conheci desde menino, porque o pai dele, que é o seu Sarmento, cujo primeiro nome agora eu não recordo, mas era o Sarmento, trabalhava com meu avô numa fábrica de chapéus que meu avô tinha em Sorocaba. E aí o Adolfo foi praticamente criado junto com a minha mãe e os meus dois tios, o Horácio e o Ricardo, minha mãe Julieta Vilela. E assim vem uma amizade desde esse ponto. Eu soube pela vida do Adolfo que ele foi para Santa Cruz do Rio Pardo fazendo clínica geral, né? Parto, etc. E lá ele amealhou uns bons cobres e foi embora para a Alemanha. E lá fez a sua especialização. Voltando para São Paulo, começou a clinicar e trabalhava na faculdade, depois na Santa Casa, no tempo do Adolfo Lindenberg, né? E fez uma clientela muito grande aqui. E eu não me recordo bem com cuidado, mas era bem menino, fui por ele operado das amígdalas. E de uma como é que foi essa de uma cirurgia? forma muito interessante. O Adolfo e o velho, e o doutor Brito, oculista afamado, né? Foi depois professor até da faculdade. O Adolfo Schmidt também não chegou a ser catedrático, titular, mas o Brito foi. Eram companheiros de escritório, muito amigos. E então, eu fui uma manhã lá, levado pela minha mãe, sentei no colo do Dr. Brito, ele me agarrou e me abriram a boca e me tiraram as amígdalas. Assim, a sangue frio, a sangue frio. Mas a coisa não foi muito radical, porque até hoje eu tenho uns restinhos de amígdala que me incomodam bastante às vezes. Essa foi a grande intervenção que o Sarmento fez comigo. Depois é bem provável que ele tenha melhorado a técnica, né? Porque ele fez um grande nome aí na otorrinolaringologia em São Paulo. O Cordeiro. Eram os dois otorrinos quando eu iniciei a minha vida, a atividade profissional no Santa Catarina. Os dois laringologistas afamados lá eram o Mário Ottoni de Rezende e o Dr. Homero Cordeiro. Os dois tinham uma clientela muito grande e o Mário tinha mais nome, mas quem tinha mais clínica ainda era o Homero.
O Homero tinha uma clientela muito grande. E eu fiz muita camaradagem com os dois, eles me distinguiram muito. Eu era mocinho, tanto assim que, quando foi do casamento de uma das filhas do Mário Ottoni com o José Rezende Barbosa, que foi depois professor e grande técnico da Otorrino, mas foi formado pelo Dr. Mário Ottoni de Rezende. Eu fui convidado para o casamento, indo à festa das bodas, etc. Tal a distinção com que eles me deram, eu sendo ainda muito moço, lá no Santa Catarina. E anos depois eu tive a oportunidade de operar o Dr. Homero de prostatectomia, com grande sucesso. Então, como era neutro, como não tomava partido nem de um nem de outro, quem estava com o Marinho não podia estar com o Sanson, quem estava com o Sanson não podia estar com não sei de quem. É aquela brigada. Quando eu houve esse congresso, realizou esse congresso na Bahia, onde propus a criação da federação e a criação da revista passada a ser órgão, da federação, tem uma fotografia deles na Ilha de Itaparica, tinha o Mário, o Moraes, o Sanson e o Marinho almoçando. Foi o almoço congressamento da Otorrino Nacional. Você entendeu? Nacional. Mas, então, voltando ao assunto, quer dizer, a efervescência foi aqui, mais neutra. O progresso da Otorrino foi aqui. Lá era diz que diz, briga de carro, o que vai na academia, o Marinho só falava na academia, o Sanson falava não sei aonde, não tinha sociedade otorrina. A sociedade otorrina no Rio de Janeiro. Tinha a sessão de otorrino, o órgão, o porta-voz da otorrinologia brasileira, do ponto de vista internacional, era a sessão de otorrino da Associação Paulista de Medicina. Quando se queria fazer alguma coisa, publicar uma nota prévia, publicar alguma coisa que tivesse repercussão, era lá. Quando vinha estrangeiro, a conferência era lá. Entendeu? Ali. Então isso precisa dar um destaque. E isto fermentou-se a custa de ao redor de uma pessoa, sem dúvida, o Dr. Mário Absimitinho. Ele foi um grande fermentador. Ele fundou a sociedade. Ele fundou a revista. A revista foi um livro fantástico. Naquele tempo, que eles tinham vagabundo e tal, mas era uma coisa doida. Você vê na revista como é que os colegas contribuíam para a sessão de revistas das revistas. Todos os colegas pegavam uma revista e resumia 1 ou 2, 3 artigos. E me fornecia aquilo e eu publicava aquilo. Repare bem. Pega uma revista antiga para você ver. Você vê, era o Nibene, era o Mas, era o Livre, era o Passi, o Mangabeira, então, e tu, Mangabeira, tirar o chapéu, não? Então, o Mangabeira, precisa de gente, o Porto, aquele pessoal de Campinas todo, e então ao redor da Santa Casa, sem dúvida, ali era, por mais que eles quisessem, dali era livre, só vinha tomar penso, era a Santa Casa, entendeu? E a Santa Casa, sem dúvida, ele não deixou o Sarmento com a doença, não é que foi logo rápido, mas ele deixou o Sarmento com a doença oferecer, ao contrário. Falava com uma Mangabeira uma vez, quando fez um discurso, e o Jean Tilmar, na universidade dele, falou que era professor sem carta, ele de fato, ele não quis carta, também não quis carta, não, entendeu? Mas era professor sem carta, eu estou rindo, nossa, pelos conhecimentos ele falava, ele sabia bem alemão, falava bem alemão, e ele era crítico, ferino, ele não tinha medo de ninguém, ele criticava, mesmo também elogiava. Isso que precisa destacar. A otorrino é um tronco, uma árvore na Santa Casa. Dali saíram um porção de coisas que foram as bases de um porção de coisas, sem o pessoal perceber atualmente. Primeiro, cirurgia plástica. A cirurgia plástica foi fundada lá. Se ele ser cirurgião plástico, mas se intitulava cirurgião plástico, ele fazia os lábios depuridos, fazia a estafiloesquise, fazia aquele negocinho, tirava o verruga, aquele negócio todo, tentava fazer uma plástica de pavilhão. Coitado do Rebelo, né? Tá aí o Rebelo. Mas o Rebelo também viajava na Europa. Ele foi aluno, falava, lia bem, e o Rebelo. Quer dizer, o Rebelo trouxe. Esse foi o primeiro tronco. Foi convidar um rapaz. Ele foi convidado na escola, não sei quem indicou para ele na escola de odontologia, o Graziani.
E deu resultado que o Grazani naquele tempo gostava daquele jeitão dele, ele aplicava livro, escrevia. Era o pessoal gostava. Depois teve que desmembrar e ir lá para baixo. Endoscopia. O Plínio formou-se antes de mim e o irmão dele, Matinhos, falou que ele devia fazer endoscopia. Ele foi procurar tio Mário. Tio Mário, não tem dúvida, você vai e você está com o lugar garantido. Falou com ele. Serviço você vai ter. Agora, eu acho que você deve ficar, se você voltar para cá, para o ensino, que é uma endoscopia, é uma coisa nova. Não tinha nem endoscopia em anestesia. Não tinha anestesia, nada. Cadê a anestesia? Era aquela máscara de obra, viu? Mas o Plínio foi para lá, foi para o Jackson. O tio Mário indicou para ele o Chevrolet Jackson. Aí o irmão também falou um tempão lá, voltou para cá. Vai faltar coisa, o serviço está garantido. Está garantido. Você tem que ficar na faculdade também. Então fundou um cantinho para ele ali e na faculdade também. Eu usufruiu muito da amizade com o Vanprey. O Vanprey eu cheguei para frente, o doutor Vanprey, professor de neurologia. E também a parte neurológica das especialidades, oftalmologia e otorrino. O Vanprey deu um impulso danado. Ele puxava o pessoal, ele ia lá buscar o oftalmologista, eu ia buscar o otorrino. Então, o tio Mário foi se entusiasmando, depois eu me entusiasmei também com ele, junto com ele. O Vanprey gostava de mim. Eu assistia a aula, quando eu sabia aquele decorde, depois de descer para o professor, eu ainda ia assistir sempre, todo ano. E o Febres também, o Febres nos ajudou muito, né? Vou contar a vocês as primeiras cirurgias de ouvido endaural. O endaural que foi introduzido aqui, sem modéstia à parte, eu fui o primeiro que eu operei endaural aqui. Por via endaural. E sentado, hein, você imagina, dentro do local sentado. Eu introduzi o Febres nessa cirurgia e o Febres fez até o primeiro trabalho sobre cirurgia endaural, não sei se perdeu, o Febres fez. Sobre sinusite, uma coisa nova, sinusite na criança, não infantil, sinusite na criança. O Febres fez um trabalho muito bonito sobre isso. Também era uma novidade, né? Que você nunca estava muito sinusite de criança. Não? E esse foi um ponto. Quando o Prudente pediu ao tio Mário para indicar uma pessoa para ir trabalhar com ele, preparar para o Hospital Cândido, o tio Mário indicou o Febres. Indicou a Escola Paulista, né? O Maza e o Febres e o Perella. Mas os novos, o Maza é uma grande cabeça. Prova que o Maza, quando a Escola Paulista foi criada, e o Mangabeira, que era muito amigo do tio Mário, foi convidado. O tio Mário foi convidado, mas não aceitou, até para fundar a escola também, mas ele não quis saber. E o tio Mário indicou o Paulo Mangabeira em Campinas, entendeu? O pai do Pedro Luiz. E o Mangabeira pediu a ele informações sobre a rapaziada, ele indicou o Maza. Maroni. Olha o Miller, não é, o Valdemar? Minha sobrinha. O Milan, e quem é que estava mais? A tua campainha bem novinha, o Milan devia estar começando lá. Que era de Sorocaba. Isso. Exatamente. O Ney,